Se eu te dissesse que o seu fracasso já está acontecendo agora, você perceberia? Não é amanhã, não é daqui a um ano, é hoje. Nas pequenas decisões que ninguém vê, nos hábitos que você repete no automático, nas desculpas que você já decorou. A maioria das pessoas acha que fracasso é um momento, uma queda grande, visível, quase cinematográfica. Mas não é assim que funciona. Fracasso de verdade é silencioso. Ele vai se construindo enquanto você acha que ainda tem tempo, enquanto você diz, depois eu resolvo, enquanto você negocia com aquilo que sabe que deveria fazer. E o mais perigoso de tudo, você pode estar fracassando e ainda assim sentir que está tudo sob controle. Hoje eu não vou te motivar. Não vou te dar frases bonitas, nem tentar proteger o seu ego. Eu vou te mostrar como o fracasso realmente funciona. Se você não perceber isso agora, você vai chegar no mesmo lugar que sempre tentou evitar. Fica até o final, porque em algum momento desse vídeo, você vai se reconhecer. O fracasso não é bonito, não é inspirador, não é poético, não é algo que você deveria romantizar. Ele não acontece no palco, não vem com trilha sonora, não vira corte viral. O fracasso acontece no silêncio, quando ninguém está olhando, quando você está sozinho, com a consciência pesada e sem ter para onde fugir. É naquele momento em que você percebe que evitou fazer o que precisava ser feito, que empurrou decisões importantes com a barriga, que escolheu o conforto quando deveria ter escolhido o desconforto. E a verdade que muita gente tenta ignorar é simples. Na maioria das vezes, o fracasso não vem do azar, nem da falta de oportunidade. Ele vem de pequenas decisões erradas, repetidas todos os dias, até que o resultado se torne inevitável. A internet vende uma ideia confortável de que tudo se resolve com motivação. Mas motivação é fraca, instável, volátil. Ela depende do seu humor, do ambiente, de validação externa. Se você depende de motivação para agir, você já está em desvantagem. Porque nos dias em que ela não aparece, e ela não aparece na maioria dos dias, você para. E quem para, perde. Friedrich Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas o que ninguém fala é que a maioria das pessoas nem construiu um porquê forte o suficiente. E quando esse porquê é fraco, qualquer dificuldade vira desculpa para desistir. Não é falta de capacidade, é falta de profundidade. O fracasso funciona como um espelho. Ele não mente. Ele mostra exatamente quem você é quando ninguém está te observando. Ele revela a distância entre o que você fala e o que você faz. Você diz que quer crescer, mas evita situações desconfortáveis. Diz que quer resultado, mas negocia com sua própria disciplina. Diz que quer mudar de vida, mas mantém hábitos que garantem exatamente o contrário. Carl Jung falava que aquilo que você resiste, persiste. E isso se aplica aqui de forma brutal. Você foge da dor, e ela volta mais forte. Você ignora um problema, e ele cresce. Você procrastina, e o tempo começa a cobrar juros. E no fundo, você sabe disso. Não é ignorância, é escolha. Existe uma confusão muito grande quando se fala de disciplina. As pessoas acham que disciplina é fazer o que gosta, ou encontrar prazer no processo o tempo todo. Isso não existe. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está cobrando. E aqui entra um ponto que incomoda. Talvez você não esteja fracassando por falta de talento, mas por falta de um caráter treinado. Porque cumprir o que você promete para si mesmo, levantar quando ninguém está olhando, continuar mesmo sem resultado imediato, isso não é dom, isso é construção. David Goggins fala que você não conhece a si mesmo até ser testado. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando qualquer tipo de teste real. Querem resultados sem pressão, crescimento sem dor, evolução sem confronto interno. Isso não existe. Errar faz parte. Fracassar em alguns momentos também. O problema nunca foi o erro em si. O problema é repetir o mesmo erro sabendo que ele é um erro. Isso não é falta de inteligência. É conforto. É escolher o caminho fácil, mesmo sabendo que ele leva para o mesmo lugar de sempre. O conforto é um dos maiores sabotadores que existem, porque ele se disfarça de recompensa. Você diz que merece descansar, mas ainda não construiu nada. Diz que vai começar amanhã, mas amanhã vira um ciclo infinito. E enquanto isso, o tempo passa, e o resultado continua o mesmo. Chega um ponto em que não dá mais para fugir da responsabilidade. E é exatamente nesse ponto que muita gente recua. Porque assumir responsabilidade total dói. É muito mais fácil culpar o algoritmo, o sistema, a família, a falta de oportunidade, o tempo ruim, qualquer coisa que tire o peso das suas decisões. Mas, no momento em que você terceiriza a culpa, você também abre mão do controle. Jocko Willink fala que disciplina é liberdade. Mas essa liberdade tem um preço alto. Você precisa abrir mão das desculpas. E a maioria das pessoas não quer pagar esse preço.
porque viver com desculpas é mais confortável do que viver com responsabilidade. Isso não significa que o fracasso não tenha valor. Ele tem, mas só para quem está disposto a encarar ele de frente. Fracasso que não é analisado vira padrão. Fracasso que não gera aprendizado vira ciclo. Você precisa olhar para ele sem filtro, sem romantizar, sem suavizar e fazer perguntas difíceis. Onde eu fui fraco? Onde eu me enganei? Onde eu evitei fazer o que precisava ser feito? Esse tipo de análise é desconfortável, porque destrói a narrativa que você criou sobre si mesmo. Mas sem isso, nada muda. E não existe essa história de virada de chave. Não tem momento mágico, não tem transformação instantânea. O que existe é repetição. Pequena, invisível, muitas vezes chata. Acordar sem vontade e mesmo assim levantar. Trabalhar mesmo sem estar motivado. Continuar mesmo quando não há resultado visível. Isso não viraliza, não chama a atenção, não gera aplauso. Mas é exatamente isso que constrói qualquer coisa sólida. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. Ninguém vai te salvar. Não vai aparecer alguém com a solução perfeita. Não vai existir um momento ideal. Ou você muda suas ações, ou você continua sendo a mesma pessoa, vivendo as mesmas consequências. O fracasso não é o fim, mas ele também não é seu aliado. Ele é um sinal, um alerta claro de que a forma como você está vivendo não está funcionando. E ignorar esse alerta só prolonga o problema. No fim das contas, a vida não responde às suas intenções. Ela responde às suas ações. Não importa o quanto você queira algo, importa o que você faz repetidamente em direção a isso. Então a questão não é entender por que você fracassou, porque no fundo você já sabe. A questão real é muito mais direta, muito mais incômoda. O que você vai fazer diferente quando ninguém estiver olhando?